Graça e paz, meus irmãos. Quero deixar uma palavra aqui para a nossa meditação neste dia. Se encontra no livro de Isaías, no capítulo 58. O povo diz que vai falar sobre a observância do jejum. E o povo, versículo 3 diz assim: por que jejuamos nós e tu não nos atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não nos levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Meus irmãos, neste capítulo, o povo questiona a Deus porque nós temos jejuado e o Senhor não nos ouve, não nos responde. Então Deus fala para eles, Deus responde para eles: quando vocês jejuais, vocês não estão jejuando por causa dos vossos próprios interesses? Vocês não estão jejuando para vocês mesmos? Nos nossos dias, muitas das vezes nós fazemos isso. Jejuamos pelos nossos próprios interesses. Deus me dá isso, me dá aquilo outro. Mas o verdadeiro jejum é aquele que busca, que clama pela face de Deus, pela presença de Deus e pelo próximo. Também é necessário, quando jejuamos, quando buscamos, nós precisamos viver o jejum, que é a busca por Deus, mas também com amor, com sensibilidade ao próximo. No versículo 6 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão e deixes livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Então, quando nós jejuamos, nós precisamos, primeira coisa que nós precisamos é para que Deus dobre os nossos corações e o torne sensível à voz de Deus, mas também sensível às necessidades do nosso próximo. Os nossos olhos têm que estar sensíveis. Nós precisamos ajudar o nosso próximo, nós precisamos libertar os oprimidos, nós precisamos levar alimento ao que estão necessitados. Nós precisamos então ter essa sensibilidade diante de Deus, de ajudar o nosso próximo. Só assim viveremos o verdadeiro evangelho. O segundo ponto é: Deus nos dê percepção da malignidade do pecado. O pecado é terrível, o pecado é destruidor, o pecado nos afasta de Deus. Isaías 59, no versículo 2, fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos ter percepção de quão terrível é o pecado, de quão terrível é o pecado. O pecado nos afasta de Deus, nos tira da presença do Senhor. O pecado nos tira o foco, o pecado nos afasta da presença do Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos ter esta percepção, quão terrível é o pecado. O pecado nos lança fora da presença de Deus, o pecado nos aparta de Deus, o pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós precisamos também ter a percepção de quão terrível é o pecado e de quão glorioso é a santidade diante de Deus. A santidade, nós precisamos viver em santidade, novidade de vida. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Então nós precisamos santificar a nossa vida, vivermos para Deus uma vida de devoção, de santidade e temor a Ele. E o terceiro ponto é: caiam por terra todas as desculpas que nós arranjamos para não nos voltarmos para Deus. Nós arrumamos tantas desculpas, tantas coisas, nós falamos: não dá para me fazer por causa disso, por causa daquilo. Nós arrumamos 1 milhão de desculpas para não buscarmos a face de Deus, para não vivermos uma vida de devoção a Deus, para não vivermos uma vida de santidade ao Senhor. Nós temos muitas desculpas. Então que caia por terra todas essas desculpas, que nós venhamos viver verdadeiramente o verdadeiro evangelho. Quando jejuarmos sim, mas por fome de Deus, por fome da presença de Deus e não pelos nossos interesses. Me dá aquilo, me dá isso. Não, é por fome, fome pela presença de Deus. Nós precisamos ter essa fome, sede e fome de justiça, a justiça do alto, a presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos, e só quando buscarmos dessa maneira, viveremos o extraordinário. Quando buscarmos Deus realmente,
e fazermos a sua vontade. Termos percepção daquilo que Deus quer e daquilo que Deus deseja. Deus deseja que nós libertamos os oprimidos, leve alimento aos famintos, cuide daqueles que estão necessitados. A nossa vida precisa ser, precisamos ter uma vida de devoção, uma vida de busca por Deus e de amor ao próximo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.